Vamos dar início, então, à sessão de hoje. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todo mundo ao seminário de hoje, que vai ser ministrado pelo professor Eduardo Fraga, que da UFRJ, já muito conhecido na comunidade brasileira e também internacional. Eu vou fazer a apresentação dele, para, eventualmente, caso alguém não conheça ou não saiba exatamente com o que o professor trabalha. O currículo do professor é extenso, entende? Tem muita coisa, muito trabalho, é um profissional muito ativo. E eu vou começar do tradicional, né, falando da formação. A graduação e mestrado do professor Eduardo Fraga foram na PUC, no Rio de Janeiro, o doutorado foi na UFRJ. Depois disso, o professor teve pós-doutorados passando pela UERJ inicialmente, depois na Brookhaven National Laboratory, nos Estados Unidos, depois no Laboratório de Física Teórica, na Universidade de Paris. Eu não vou arriscar o meu francês aqui, que é muito pior. E, bom, o vínculo profissional do professor Eduardo Fraga, desde 2002, ele está como professor no Instituto de Física da UFRJ. Em 2013, ele teve uma passagem como professor visitante na Universidade de Goethe, em Frankfurt, na Alemanha. E, claro, a gente não pode esquecer, é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Bom, as linhas de pesquisa do professor... Bom dia, Manuel. As linhas de pesquisa do professor Eduardo Fraga também é uma lista extensa e vai de colisões de íons pesados ultrarrelativísticos, estrelas compactas, TQC, a temperatura e densidade finita, transição de fase em sistemas fora do equilíbrio e por aí vai. Bom, o professor ele também é membro do corpo editorial da ANAIS, da Academia Brasileira de Ciências, e revisor de uma série de revistas, inúmeras revistas. Professor Eduardo Fraga, por favor, fique à vontade, o tempo é teu, fale até esgotar o seu conteúdo, estamos aqui para ouvir, fique à vontade. Igor, muitíssimo obrigado pela apresentação extremamente gentil e valoriza excessivamente, talvez, meu currículo. Eu fico muito feliz de fazer essa apresentação para vocês. Aproveitar a oportunidade para agradecer o convite, né, de todos os organizadores e parabenizar, elogiar tanto quanto possível, o máximo possível, nessa iniciativa que é realmente extraordinária, especialmente num momento tão difícil que todo mundo está vivendo, né? Então, agradeço a presença de todos aqui também. Sei que a vida de cada um de vocês está complicada, então muito obrigado pela presença. Só vai enriquecer aqui a discussão. Eu peço ao Igor, que aparentemente vai ser o chair da sessão, que controle um pouco o tempo, porque muitas vezes eu tenho que ser abatido a tiros assim, para parar de falar, né? Se eu estiver empolgado e tal, falando, vamos ver como é que vai ser. Tá, em geral, a gente não tem um mecanismo de controlar o tempo. Então, sei lá, se passar muito de 1 hora, eu aviso. Não, eu espero que não, Eu vou tentar manter a linha aqui, né? Mas caso, né, aconteça, acho difícil. Mas, então, não sei se já foi mencionado, mas da minha parte, vocês podem fazer perguntas a qualquer momento. Eu até prefiro que vocês me interrompam para fazer pergunta em qualquer momento. Se for um caso de interromper demais a linha de apresentação, eu falo, olha, vamos discutir isso no final e tal. Mas não façam a autocensura, né, de fazer perguntas, porque sempre piora a compreensão se você deixa para o final alguma coisa importante, assim, mais urgente, tá bom? Então, eu vou tentar compartilhar minha tela aqui. Vocês só me dêem um feedback se vai funcionar. Isso aqui, né, play, vamos ver se isso vai ficar ok. Tá ok? Só um feedback aí dos organizadores. Tá ok, sim. Igor, tá ok? Tá, tela cheia na mão. Ok. Então, os slides estão em inglês, mas eu vou falar em português, para ficar, acho que, mais compreensível para a audiência maior. Vocês não veem meu cursor, né? Eu não vejo meu cursor, então vocês não veem meu cursor. Não, tudo bem, eu me refiro às coisas que forem aparecendo. Então, coloquei como título, então, QCD, né, encontra, né, estrelas compactas, né? E, na verdade, vai ser até um pouco mais amplo que isso. Eu vou já deixar claro do que eu vou falar a respeito com vocês hoje. Então, a ideia básica é juntar, né, ou ver, né, conexões que estão surgindo e aumentando e se adensando cada vez mais
entre estrelas compactas, né, que é todo um mundo, né, dentro da astrofísica, e física de partículas, em particular, física de partículas associadas a interações fortes e condições extremas, né. Então, na verdade, é o que eu estou chamando de um futuro próximo, né, ele já está acontecendo, né, mas vai ficar mais e mais importante. É um futuro que vai conectar muito, muito intimamente, muito profundamente, o que eu estou chamando de física nuclear de altas energias e física de partículas, né, em condições extremas, a astrofísica de estrelas compactas. Então, aqui, tá só para ilustração, né, uma figurinha do CMS, né, no LHC, né, e essa foto astronômica, só que ela é muito bonita, né, da nebulosa do Caranguejo, né, tirada, né, provavelmente pelo Hubble ou algum outro telescópio desse porte. Né? Então, a gente está falando de escalas muito diferentes, né, e ainda assim conectadas. Né? Então, aqui está um desenho, né, em cima de um mapa, né, onde aparece a ilha de Manhattan, aqui, né, uma parte que vocês devem reconhecer, e o tamanho de uma estrela de nêutrons, né? E eu quero conectar esse camarada aqui, que é um camarada, obviamente, macroscópico, com quilômetros, né, de escala linear típica, com a escala, né, subatômica, ou subnuclear, na verdade, né? Então, com a escala de prótons, nêutrons e mesmo quarks, né? E, aparentemente são escalas muito diferentes, mas a gente vai ver já já que elas estão intimamente conectadas, né, nesses objetos. Então, dentro de uma estrela de nêutrons, né, como elas são realmente chamadas em geral, eu prefiro usar estrelas compactas muitas vezes, porque a estrela de nêutrons tem muitas coisas além de nêutrons, né? Então, a estrela de nêutrons é um nome antigo, né, para uma ideia que foi proposta desde o Landau, na verdade, assim que o nêutron foi descoberto, essencialmente, né, acho que dias depois, né, poucos dias depois, ou o dia seguinte, ele já percebeu que isso seria possível. Mas hoje se sabe, né, e todas as descrições teóricas, pelo menos, evidenciam isso, que você tem muito mais coisa dentro de uma estrela de nêutrons do que nêutrons, né? E se você olha o que se investiga para as interações fortes em termos de diagrama de fases, ou seja, quais são as fases presentes, o que é possível você encontrar, existe uma enorme, né, área desse diagrama de fases para as interações fortes que não é acessível a experimentos. Tá? Pelo menos por enquanto, e eu acho que não vai ser por muito tempo. Então, há grandes desafios. Se vocês olham essa imagem, vocês não vão ver aqui, né, o cursor, mas se vocês olham essa imagem à direita, né, do diagrama de fases, né, você vê onde estão as colisões de uns pesados, essas setas verdes e tal, estão investigando essa região. Do ponto de vista teórico, né, simulações na rede, então basicamente na região de μ, aqui a temperatura versus potencial químico bariônico, né? Estão na região de μ muito pequeno, tentando avançar, né, na direção de μ maior, mas ainda há muitas críticas, né, que se pode fazer com relação a isso. Existe um problema muito importante, que é o problema do sinal, que eu vou mencionar rapidamente mais adiante. Existe toda uma área gigantesca, né, e especialmente o que está marcado como cold quark matter aqui, que é essa parte fria, né, do diagrama, que é essencialmente inacessível, experimentalmente por enquanto. Porém, né, as estrelas compactas, né, dão exatamente essa janela, né, para o modelo padrão, né, ser investigado nessas regiões inacessíveis para os aceleradores. Então, a física é muito complementar à física. Existem aceleradores em muitos aspectos, do ponto de vista teórico. Isso aqui é uma apresentação, né, para um grupo de teoria quântica de campos, né? Do ponto de vista teórico, tem muitas similaridades, né? Porque você está falando de teoria de campos no meio, né? In medium field theory, que se chamaria, e a temperatura finita e a parte da densidade finita são descritas por um framework que é essencialmente o mesmo, né? Mas no fundo, elas muitas vezes são bem diferentes, né? E o tipo de problema que você encontra em uma não é necessariamente o tipo de problema que você encontra em outra, do ponto de vista de um teórico de teoria quântica de campos, apesar do formalismo ser essencialmente o mesmo, né? Além disso, né, obviamente, a gente entrou numa nova era, né? Abriu-se uma nova janela observacional colossal, né, para o que a gente vai ver pela frente, com o advento das observações de ondas gravitacionais, né? Então, isso tornou inúmeras coisas possíveis, né, do ponto de vista de extração de informação desses objetos compactos, e já se aprendeu, no fundo, muita coisa, né? Então, a essência, como eu vou mostrar para vocês, da estrutura desses objetos, além do aspecto de relatividade geral, né, vai vir
da chamada equação de estado, que é essencialmente construída utilizando a física microscópica. E aí entra a física de partículas ou a física nuclear de altas energias. Ok? Então, é totalmente natural, no fundo, conectar estrelas compactas e física de partículas. Então, vamos falar um pouquinho de estrelas compactas e QCD, ou mesmo modelo padrão, porque as outras interações também vão desempenhar um papel. Qual é a questão fundamental que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês ao longo dessa apresentação? Tá? A questão fundamental é, será que resultados assim, de primeiros princípios, né, de QCD, modelos, etc., também, mas pensar inclusive em primeiros princípios em QCD, da mesma forma que aproximações controláveis, né, da teoria, né, das interações fortes, podem trazer alguma informação, algum aprendizado bom sobre a física de estrelas compactas e vice-versa, né? E a resposta eu já, né, o spoiler aqui, mas é um spoiler que não é um spoiler, né, é sim, né? E eu vou discutir 2 exemplos aqui com vocês, se der tempo, senão eu discuto só um. Então, o primeiro exemplo seria da equação de estado, que eu estou chamando de matéria, né, de estrelas de nêutrons, né? Então, para diferenciar um pouco do que se tem usualmente, né, a gente vai ver que ele é muito diferente do que a gente está acostumado por aqui, né, no planeta, né? E o segundo aspecto seria o papel do isospin, né, e talvez até uma possível nova classe de estrelas, né? Um pouco especulativo, mas seria muito divertido. Então, primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre a equação para a matéria em estrelas de nêutrons a partir da QCD, né? Então, o primeiro ponto é, espera-se, né, que estrelas de nêutrons exibam, né, novos estados da matéria, porque você está indo a densidades tão altas, né, que você vai ter, né, uma fusão, né, da estrutura, né, de nêutrons e assim por diante, você vai gerar outras possibilidades de condensados, de uma série de coisas, e provavelmente, não se sabe ainda, não se tem afirmação segura quanto a isso, provavelmente matéria de quarks desconfinados, né? Então, algumas questões, né? Então, existe, né, quark matter, né? Então, matéria de quarks desconfinados em estrelas de nêutrons, né? Qual é o mecanismo de formação dessa matéria, né? Ou desse núcleo no interior de estrelas de nêutrons? A gente pode fazer algum tipo de previsão, né, de primeiros princípios? São perguntas legítimas, assim, do ponto de vista não teórico, né? Então, a gente vai ter que falar um pouquinho da estrutura de estrelas de nêutrons. Eu faço uma propaganda aqui de um review que cobre bastante coisa, né, que saiu já tem um tempo, 2014, né, onde todas essas questões de quark matter e compact stars são discutidas aqui em detalhe. Mas então, uma estrela de nêutrons, para calcular a estrutura dela, você vai supor, né, por simplicidade, que ela seja uma bola, né, então simetria esférica, né, então você vai ter que satisfazer as equações de Einstein, né, de campo, né, e você vai admitir que você está no equilíbrio hidrostático. Então, já estabilizou, já está tudo sob controle, então você faz essas 3 hipóteses. E, na verdade, quando você faz isso em relatividade geral, né, tem que lembrar que densidade de energia e pressão também contribuem para a gravidade, diferentemente da física newtoniana. Então, quando você escreve a equação diferencial, né, para descrever esse tipo de fenômeno, quem aparece é esse conjunto de 2 equaçõezinhas aqui, P, pressão, né, esse mzão de R é a massa até a coordenada radial Rzinho, epsilon, densidade de energia, e o resto está G, né, constante, né, de Newton, está todo mundo definido aqui. M de R é a massa total da M de Rzão, né, o raio da estrela, é a massa total da estrela. Se você conta as variáveis aqui, falta uma equação, né, na verdade, para você fechar o sistema, né, você precisa da equação de estado, porque essa equação aqui não está te dizendo absolutamente, essas duas, né, não dizem absolutamente nada sobre a estrutura da matéria no interior dessas estrelas. Então, falta o input tipo, do que são feitas essas estrelas, né? E, então, o input do que são feitas essas estrelas vai vir exatamente da equação de estado, certo? Aqui podem ser bolinhas, né, de qualquer coisa, né? Então, se você pega diferentes equações de estado, você vai ver que isso gera diferentes classes de estrelas, né? Então, estrelas de nêutrons, estrelas estranhas, estrelas híbridas, uma selva de possibilidades. Então, aqui eu estou mostrando um diagrama que é muito típico nessa área, que eu chamo de diagrama massa-raio. Então, massa total da estrela, né, versus o raio da estrela em quilômetros, a massa tem unidade de massa solar. Cada uma dessas curvas aqui vem de uma equação de estado diferente, né? Então, você tem essas curvas verdes aqui, tem de chamar de strange quark matter, né, que é a hipótese, né, de Bodmer-Witten, né, de você poder gerar estrelas estranhas. A gente pode falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Depois você tem uns camaradas que vêm de equações hadrônicas, então alguma coisa que vem
com um componente de quarks também. E aí tem uma informação muito importante nesse plot, que é o que deixou esse paper, são dos mais citados, né, recentemente, que é essa banda laranja aqui, que é essa massa de 2 massas solares, que foi a primeira vez que se mediu um camarada tão massivo assim. E isso mata um monte de modelos, né? Então é uma restrição, é um vínculo que você tem que satisfazer se você quer descrever estrelas de nêutrons. Você tem que ser capaz de gerar estrelas com 2 massas solares, porque elas estão lá, né? Então foram medidas, na verdade esse resultado aqui é super preciso, né? Existem outros, né, já. Então, isso é já sabido que você tem que chegar nesse lugar. Então, para a gente saber como montar uma estrela de nêutrons, a gente tem que saber como montar a equação de estado, né? Tem que saber que tipo de matéria, né, você imagina que você vai ter no interior de estrelas de nêutrons, que vai ser muito além dos nêutrons, né, como eu já tinha falado. Então, que tipo de matéria você espera encontrar lá? Difícil, né? Não dá para ir lá dar uma colherada na estrela e ver o que tem dentro, né? Não dá para ir lá, né, com algum tipo de acelerador e fazer espalhamento, não dá para fazer nada disso, né? E alguns números aqui já dão algum tipo de estimativa para a gente. Eu vou ter uns números para dar um feeling assim, em todo mundo. Então, N0 aqui, densidade de saturação nuclear, que eu botei em gramas por centímetro cúbico, que é um número colossal, né, em unidades naturais, C igual a 1 aqui, né, para mim. Então, a velocidade da luz é 1 em toda a apresentação aqui. 0,6 por Fermi ao cubo, né? Então, para comparação, a densidade média da Terra é tipo 5,5 gramas por centímetro cúbico e a densidade de saturação é tipo 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Você espera que no interior de estrelas compactas você chegue a uma coisa de 4, né, de 2, digamos, 2 a 15 vezes a densidade de saturação, ou seja, uma coisa realmente enorme, né? Massas tipicamente, né, entre 1 e 2 massas solares, essencialmente entre 1,4 por aí 2 massas solares. Depois a massa do Sol aqui em quilogramas, e depois a massa do Sol em GeV também, em geral não aparece isso por aí. Então, tipo 10 a 30 quilogramas ou 10 a 57 GeV. E raios tipicamente da ordem de 10 a 15 quilômetros, né? Então, raio do Sol é da ordem de 10 a 6 quilômetros, como vocês podem ver por aí. Então, se você quiser ter uma noção, você pensa, bom, pega o Sol, né, e enfia dentro de uma montanha, né, essencialmente. Essa é a densidade. Pega uma montanha grande, pega o Everest, né, e enfio os 2 sóis ali dentro, né, ou um sol ou 2 sóis ali dentro, dependendo da situação. Esse é o tipo de densidade que você tem. Então, do ponto de vista do físico teórico, né, de teoria de campos, você pensa, bom, tem o QCD, eu vou ter interações fortes aí, com certeza, né, em alta densidade mais relatividade geral. Mas eu botei alta aqui entre aspas, né, que alta, mas não tão alta assim. Você vai dizer, esse cara tá maluco, né? Como assim? Essa densidade é absurda, né? Tipo, maiores densidades encontradas, né, na natureza. Pois é, mas a teoria de campos, a temperatura e densidade finitas, como, né, quem trabalha com isso sabe, ela é bastante doente, né? E precisa que você vá realmente densidades ou temperaturas enormes para que você consiga, né, descrever as coisas de maneira satisfatória, a não ser que você faça uso de outras técnicas de ressoma e assim por diante. Então, a densidade aqui é alta, mas não é assintoticamente alta como um teórico, né, de campos dessa área gostaria que fosse, né? Aqui botei só essas figurinhas aqui, né, descendente aqui até os quarks, na verdade, né? Essa piadinha aqui, que essa, de fato, é a verdadeira origem do que a gente chama de massa, né, no dia a dia, né? E o Higgs dá uma contribuição ínfima para a massa do próton, por exemplo. Então, tudo isso vai se manifestar dentro dessas estrelas também, né? Então, essas estrelas de nêutrons vão estar intimamente conectadas, né, com as interações fortes em condições extremas, como eu falei. Então, aqui está um diagrama de fases, temperatura, né, densidade bariônica e também versus isospin, densidade de isospin, mapeando mais ou menos onde ficam as estrelas compactas aqui, né? E a gente quer, então, conhecer a equação de estado nessa região. Então, em princípio, bom, então, antes disso, de repente, uma pausa para reflexão, alguma pergunta até aqui? Se não, eu sigo adiante, mas é um bom momento se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Não? Ok. Então, Alô, professor? Oi. Bom dia. Bom dia. Uma pergunta, mais uma curiosidade naquele gráfico de massa pelo raio que o senhor apresentou nos slides. Esse aqui? Isso. Sim. Tem 2 curvas da SQM1 e SQM3. Mais curiosidade, por que elas vão para o caminho contrário das outras? Sim. Porque são estrelas de natureza muito diferente. Elas são estrelas estranhas,
e elas são essencialmente autoligadas, né? Elas são ligadas pela própria interação forte, não apenas gravitacionalmente, né? Todo mundo que vai para a direita ali, né? Então vocês veem que todo mundo, a massa vai caindo, o raio vai ficando cada vez maior, né? Isso é um efeito gravitacional puro, você não espera outra coisa. Com a massa cada vez menor, você vai espalhar cada vez mais a sua matéria, tá? A gravidade vai ser menos e menos eficiente. No caso dessas curvas verdes, você tem as interações fortes e desempenhando um papel crucial. Então, mesmo quando você vai para massas pequenas, você vai continuar ligando esses caras, até que você vai ter uns nuggets, que a gente chama, né? De quark nuggets, né? Os strange quark nuggets, né? Então, vai ter umas bolinhas, esses camaradas de tamanhos, né? Pequenos, inclusive, que poderiam estar flutuando por aí, né? Existem buscas desses caras, né? De strange quark nuggets em experimentos por aí. Por enquanto não se achou nada, né? Existe gente que calcula fluxo dessas coisas assim por diante, né? Na galáxia. Mas é uma coisa muito em aberto, né? E estaria associada a uma hipótese que foi independentemente colocada pelo Witten e pelo Bodmer em épocas diferentes, né? Se a matéria de quarks up-down strange, que seria a matéria estranha, seria mais estável do que hadrons, né? Do que a construção de hadrons, né? Isso levaria a esse tipo de comportamento. Então, por isso que elas vão para o outro lado. Ok? Bom, Paulo. Obrigado. Valeu, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Não sejam tímidos, né? Se tiverem pergunta, pode fazer. Beleza. Então, em princípio, a teoria está dada, né? É isso aí, você tem que lidar com o QCD. Então, você pensa, bom, senta aí, né? Aproveita, né? A quarentena, né? A pandemia, senta, calcula o potencial termodinâmico, equação de estado e acabou, né? Calcula tudo a partir daí. Bom, mas não é tão simples assim, né? Que acontece que você, nos dois extremos, você consegue fazer bastante coisa, né? Então, imagina que você vai lá para a direita, nesse slide aqui, você está em temperaturas e densidades tão altas quanto você queira, né? Absurdamente altas, você tem quarks, né? Alta temperatura e densidade, então você pode brincar com QCD perturbativa, né? Com uma densidade de energia muito alta, seja tem a térmica ou de densidade bariônica, né? E ali você tem liberdade assintótica que vai te permitir fazer bastante coisa nessa região. Se você vai para o outro extremo, né? Então vai para baixíssimas temperaturas e baixíssimas densidades, baixíssimas nesse contexto aqui, né? Então você pode usar Effective Field Theory, que é essencialmente QCD nesse limite, né? Ou pode usar modelos hadrônicos, assim por diante. Porém, né, tudo de mais legal acontece no meio, aqui, onde você vai ter transições de fase, onde você vai ter estados ligados se formando, tudo de interessante, não trivial, vai acontecer aqui no meio. Então, onde eu estou dizendo que as coisas que importam acontecem, né, ali não tem nenhum formalismo realmente adequado. Então, a vida não é fácil, né? E a gente tem dificuldades muito sérias aqui, porque, assim, diferentemente do caso, digamos, quente e diluído, né, onde você tem uma âncora, né, dado por QCD na rede, a Tereza está aí para comprovar tudo isso, né, aqui você não tem essa âncora, né? Lá, se você vai para μ igual a zero naquele diagrama de fases e investiga aquilo em detalhe, você extrai um infinito de informações fazendo simulações de QCD na rede, né? Quando você vai para potencial químico diferente de zero, você tem o famoso problema do sinal, que eu botei aqui no pé de página aqui do slide, né? Então, o que acontece é que a ação efetiva euclidiana fica complexa, então você não tem mais um Monte Carlo bem definido, né? Você não tem mais um peso estatístico bem definido, então esse é um problema que as pessoas estão enfrentando de várias maneiras até hoje, né? Mas eu diria que continua sendo um problema em aberto, né? Avanços aconteceram, mas a gente não tem uma âncora ainda. Então, você tem algumas alternativas, né? Você pode partir de, digamos, Effective Field Theory, que seria QCD nesse limite, né? Digamos, baixas densidades, no caso de estrelas compactas, e vai subindo, né? Você pode usar modelos, existe uma lista enorme de modelos, se você citar os famosos aqui, MJL, né, o sigma linear, e extensões desses caras, ou você pode vir do alto, né, vem de cima, QCD perturbativa, vai impondo vínculos, vai descendo, ou você pode usar, por exemplo, o famoso MIT Bag Model, que eu vou contar uma historinha aqui, fazer uma long story short aqui. Então, vamos começar com uma discussão de uma coisa muito importante, mas no início, né, mas num certo sentido, do meu ponto de vista, ele tem duplo sentido em termos de se foi bom ou se foi ruim. Foi bom, aprendeu-se muita coisa, mas por outro lado ele é muito simples, né, muito fácil de usar e isso induz as pessoas a usarem.
mais divertidamente, em alguns casos, inclusive eu mesmo e todo mundo da comunidade, né? Então, é provavelmente o mais popular, né, para descrever matéria de quarks, né, em estelos de nêutrons. Então, assim, recapitulando muito rapidamente, né, é o modelo dos anos 70 e é realmente simples. Faz-se muitas coisas legais com ele, mas ele é realmente simples, né? Então, de um lado você tem liberdade assintótica, você quer botar liberdade assintótica e confinamento num pacote. E você faz isso da maneira mais simples e crua possível. Você faz umas bolhas, que são os bags, né, sacolas, né, de vácuo perturbativo em um meio confinante, né? Às vezes, com a correção de ordem alfa-S, se os cortes tiverem massa zero, essa contribuição é cancelada e irrelevante, então você não está levando nada, né, disso em consideração. Então, liberdade assintótica, você impõe dizendo, não, os quartos são livres, os gluons também, dentro dessas sacolas, né? E o confinamento, por outro lado, né, você impõe dizendo que ninguém sai dali, né? Então, a corrente vetorial se anula na fronteira. Então, ninguém vai sair. Então, você botou os caras presos dentro de umas bolas, eu tenho que achar a câmera aqui, né? Presos dentro de umas bolas aqui, né? Então, isso torna tudo muito fácil de usar e perigoso, por um lado. Então, por exemplo, né, se você olha a temperatura finita, né, porque você tem, por que olha a temperatura finita aqui? Porque tem o benchmark da rede, né, tem a âncora da rede. Então, a pressão, por exemplo, está aqui, né, para o setor de quartos, você pode fazer um matching com a pressão hadrônica, né, para baixa densidade. Esse B que aparece aqui, que é o camarada que é responsável por confinar, essencialmente, é uma constante fenomenológica, que pode ser ajustada, por exemplo, fitando massas hadrônicas. Ele é bem livre, né? Tem bastante espaço ali para ela. E, essencialmente, você está contando o grau de liberdade de Stefan Boltzmann, que é esse pré-fator aqui desse termo T a quarta, né? Então, número de graus de liberdade bosônicos, mais 7 quartos, que é uma coisa que acontece, né, quando você faz o cálculo da temperatura finita, o número de graus de liberdade fermiônicos, né? Então, isso aqui dá uma impressão, que é falsa, de precisão e acurácia, né? Porque você tem uma linha, né? Está todo mundo dizendo uma linha. Na verdade, é muito cru. Então, se você faz comparações com a rede, então, nesse gráfico de baixo, estou mostrando pressão normalizada por Stefan Boltzmann versus temperatura, né, em GeV. Aqui, né, o vermelho é o caso livre, né, Stefan Boltzmann. E em azul, você vê o resultado do Bergmoller, que vai, né, sobe muito rapidamente. E nessa cor meio lilás aqui, os resultados da rede. E nessa cor laranja, um cálculo em QCD perturbativo, né? Se você compara com a rede, você vê que ele perde, né? Ele erra a natureza da transição de fase, a transição fortemente de primeira ordem, quando é um crossover. E, assim, escalas relevantes e tal, né? Quantitativamente ele vai perder, né? E mesmo o comportamento geral da equação de estado, né? Ele está bem longe, né, de uma boa descrição, né? Aqui, para quem não está habituado com a linguagem, está um GeV da ordem de 10 a 13 Kelvin, ou 10 a 6 vezes a temperatura no interior do Sol, né? Então, você tem que ir para uma alternativa, né? Ir para matéria de quarks fria, né? Por exemplo, usando o QCD perturbativo, isso é uma história longa, né? Começou lá no final dos anos 70 com o Friedman e McLaren, né? E veio, né? Muitas coisas aconteceram, destaquei alguns pontos aqui, né? Não vou gastar muito tempo falando com isso. Mas, atualmente, os últimos resultados são em 2021 mesmo, do grupo finlandês, né, que é na coluna da esquerda, essa última aqui, na High Order Cold Quark Matter, né, tem os resultados de 2018, 2021 importantes, né, mas eu vou me referir na parte que eu falar de estelos compactos, etc. Essencialmente, 2 resultados estão na coluna do lado direito aqui, que eu fiz em colaboração com Alexei Kukla, Alexei Vorinin e com o Jürgen Schaffner-Billy, né, um tempinho atrás. Então, muitas outras coisas aconteceram aqui e, para quem quiser, pode, né, olhar ou me escrever e perguntar referência, etc. Então, tem alguns problemas, né, claramente, para QCD perturbativa para cálculo da equação de estado. Primeiro, né, que a validade, né, é garantida só para densidades realmente muito altas, né? Então, no fundo, densidades muito além da região relevante, né? Por outro lado, você pode pensar, bom, isso é a teoria das interações fortes lá, né? Isso, outras coisas não são, estão bem longe disso, né? Então, por exemplo, aqui, inclusive, né, quer dizer que o Bergmoller satura lá em 1 imediatamente, né? Enquanto o QCD perturbativo não satura, demora muito a saturar. Por quê? O alfa-S está diminuindo, mas é log, né? Então demora. E isso vários modelos simplesmente não enxergam. Então, tem
sempre uma dependência na escala de normalização. Então, para quem faz, né, teoria de campos, você sabe que isso vai acontecer. Isso é chato, por um lado, porque é uma coisa não física, né, em princípio, mas, por outro lado, isso dá uma medida da nossa ignorância, né, da nossa incerteza, que é uma coisa boa. Né? Então, eu não tenho uma falsa ideia de acurácia ou de precisão. Eu tenho uma noção do tamanho do erro, né? Tanto que esse cara engorda à medida que eu vou para temperaturas menores. Né? Isso vai acontecer também a densidade finita. Então, o meu ponto é que esse despertão aqui vai dar uma coisa que nenhum modelo dá, né? Que é o comportamento correto, né? Se você vai a densidades altas o suficiente, isso pode dar, como a gente vai ver, vínculos que são robustos, né? E a gente pode perguntar outras coisas diferentes, né? E realmente chegar a certas respostas, né? Então, isso me leva a fazer perguntas, né, que a gente pode responder usando aproximações controladas, né? Então, uma pergunta, né, muito importante, muito desafiadora é o que todo mundo quer fazer, né? Você tem matéria de quark desconfinada no interior de estrelas compactas? Muito difícil de responder de uma maneira definitiva, especialmente independente do modelo. Muito difícil, né? Tem resultados super interessantes em 2019, novamente, do povo, né, finlandês, né, Anna e companhia e tal, o Alex Voren, provavelmente o Alex Kurkela e mais algumas pessoas. Então, quem tiver interesse pode olhar essa referência. Mas, assim, a gente resolveu na época fazer uma pergunta totalmente diferente, que dá para responder, né, que é, bom, agora, tem o fato de que você tem assintoticamente altas densidades. Que esse perturbativo, você tem que ter matéria de quark desconfinado descrito de uma determinada maneira, né? Isso vai trazer algum vínculo para a equação de estado em outras regiões? E a resposta é sim, né? Então, uma das mensagens principais que eu queria passar para vocês aqui é o seguinte: mesmo que não haja matéria de quark desconfinadas no interior de estrelas de nêutrons, a forma da equação de estado a altíssimas densidades, que é conhecida perturbativamente, afeta dramaticamente a equação de estado para estrelas compactas. Né? Te tira muita liberdade, te dá bastante vínculo sobre o que você pode fazer com a equação de estado. Então, você chega numa coisa desse tipo, né? Aqui eu estou, de novo, pressão, agora em neve por Fermi ao cubo, né? E potencial químico de quarks, né? Subtraindo a parte aqui de 1/3, né, do ferro, né, em neve. E aí você tem lá no alto, né, em vermelho, o que vem da banda, né? A banda é um gráfico, né, log aqui, então essa banda fica achatada ali, né? Então você vem lá de cima do vínculo que você tem de QCD perturbativa, e de baixo, o outro vermelhinho aqui, é Effective Field Theory, né? Então é teoria de perturbação quiral, né, em altas ordens, tipo state of the art, né, de teoria de perturbação quiral nessa região. E o resto você consegue descrever bem, que é a parte de crosta interna e externa, essencialmente usando física nuclear. Tá? E marcado aqui, né, onde, né, você teria, né, mais ou menos a região de máximo, né, de potencial químico para estrelas massivas, né, essa região, essa bandinha aqui em lilás. E no meio, essa banda em verde, na verdade, é uma interpolação usando politrópicos, como eu vou mencionar. Você pode usar outras coisas, existem outras coisas, né, que são utilizadas hoje em dia, mas levando em consideração que você tem que entrar nesses dois cones. Né? Você tem um cone ali, cadê a câmera? Você tem que achar aqui, você tem que olhar no celular do lado meio complexo. Tem um cone aqui, tem um cone aqui, você tem que entrar nos dois. Né? Você não pode fazer o que você quiser. Você não pode ter a velocidade do som que você quiser, você tem que respeitar a causalidade, uma série de coisas que estão em algum lugar aqui. Eu já volto aqui. Né? Faz um matching suave, né, das equações de estado. Né? Então, a sua pressão é contínua, né? E aí você vai fazer esse matching com essas politrópicos. Isso pode ser relaxado, você pode ter, né, saltos, transições de primeira ordem, tudo isso a gente pode incluir. Você tem que respeitar a causalidade, né? E você tem que ser capaz de reproduzir o fato que existem estrelas com 2 massas solares, estrelas de nêutrons com 2 massas solares. Então, esses vínculos, né, vão estreitar bastante essa banda verde. Se eu não tivesse isso, quando eu chego aqui na banda vermelha do lado esquerdo, o que vem para o lado direito? Qualquer coisa. Né? Não poderia dizer nada, poderia ser qualquer coisa para qualquer lugar aqui, desde que respeitasse causalidade, por exemplo. Mas como eu tenho que entrar no outro cone ali, isso limita enormemente, além do vínculo de 2 massas solares.
Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, senão vou gastar muito tempo. Aí você pode construir, né, essa coisa toda com baixas densidades, né, e aí depois constrói a banda, né, perto da densidade de saturação usando Effective Field Theory, né, até uma determinada densidade, que é essencialmente 1.1 vezes a densidade de saturação, e mantém, né, um erro sistemático da ordem de 24% e faz a mesma coisa vindo daqui. Então, aqui mostra um pouco as duas bandas e o tamanho dos erros que tem que manter. As incertezas, né, têm essencialmente a dependência das casas de renormalização, do running, né, do alfa S e da massa do quarto estranho. Né. Daí que vem a largura dessa banda. Né. Então, dados esses dois limites, você pode construir. Né. Eu falei, e aqui está a forma, né, das politrópicas, então você pode fazer uma colagem de N, né, equações politrópicas, né, então, piecewise polytropic, né, múltiplo, né, pode fazer uma colagem disso. Na verdade, se você faz uma é pouco, duas já é bem razoável, três muda quase nada, mais é inútil, né, porque você não ganha nada. Né, isso dá para mostrar também. E como eu falei, você tem que satisfazer esses critérios físicos aqui para que tudo funcione. E aí aqui tem uma ilustração, né, como é que você constrói, né? Por exemplo, um camarada aqui vai ser muito suave, não vai chegar lá, esse cara vai igual a 2, o camarada 4 pode chegar lá, o outro vai ser muito hard, né? E vai passar direto aqui também. Então você vai limitar o que você pode fazer. Né? Então quando você faz essa brincadeira, como eu falei, duas politrópicas dessa curva meio verde, meio azul claro, sei lá, e três politrópicas dão uma engordadinha nela só, né? E aí quando você começa a botar outros limites, né? Duas massas solares, né? Com ou sem transições de fase, você vai, né, brincando com o tamanho dessa banda de possível para equação de estado e vai acabar chegando naquela que eu mostrei no início. Né? Então, por exemplo, aqui pressão versus densidade de energia, que é o que geralmente se usa para resolver as equações TOV, né, que são as equações para a estrutura estelar e quanto dá para reduzir. Tá? Então, implicações aqui para as massas, né? Então, quanto você pode reduzir naquele diagrama massa-raio, né? Onde que você é permitido, onde você não é permitido, quando você, né, vai cortando, né? As coisas, por exemplo, aqui em cima, né, na pressão normalizada, você está cortando toda essa região azul aqui, azul clara, porque você não satisfaz o limite de duas massas solares, então no massa-raio você corta essa região aqui, equivalentemente. Então você vai reduzindo bastante isso aqui. Né? Você pode olhar o que acontece, né, de fato, para, por exemplo, a densidade de energia, para o perfil de densidade de energia, né, como função de distância até o centro, e você vê, na verdade, que a equação, né, para a matéria nuclear, né, ela é importante, muito importante, mas ela está lá pertinho da superfície. Só, né? O resto vai ser, né, dado pelas politrópicas que você está usando ali, e talvez você chegue na parte de QCD perturbativo dificilmente, né, porque está muito longe, apesar dela influenciar toda essa distribuição aqui de curvas. Né. Bom, aqui eu mostro rapidamente só alguns resultados bem recentes para a gente poder passar para o segundo tópico que eu queria discutir brevemente hoje. Então, tem resultados de 2021, né? Então, aqui, esse paper, Anala e Company, são vários autores, aí não são só finlandeses, tem gente de vários lugares diferentes, né? Onde eles estão olhando, essencialmente, quais os efeitos, né, de, por exemplo, diferentes velocidades do som possíveis. Então, essa legenda que está aqui, né, max CS squared aqui, menor do que cada um desses valores aqui, então influência, né, de quanto você permite para a velocidade do som, diferentes resultados, supondo, né, diferentes resultados de medições para raio, porque agora, né, existe a possibilidade de já não está sendo medido, né, o raio das estrelas de nêutrons com satélites, né, que o NICER que está fazendo essas observações, medições de deformabilidade de maré, né, que é outra variável importante também, que pode ser extraída de colisões de estrelas de nêutrons, né, mergers que vão gerar ondas gravitacionais. Né. Então, eles fazem toda uma análise a partir de possibilidades, né, desses diferentes camaradas, usando, né, resultados, né, que foram encontrados, né, por exemplo, nesse evento de ondas gravitacionais e medida de raio desse pulsar aqui, esse número de telefone aqui embaixo. Assim. Ok?
bom momento para dar uma parada e ver se há perguntas, né? Na realidade, deixa eu passar mais 2 slides só, porque tem coisas recentes que a gente fez também. Outras coisas interessantes que você pode se perguntar, né? Você pode se perguntar sobre oscilações radiais para ver estabilidade, não estabilidade hidrostática, né? Mas agora você perturba o camarada aqui e quer saber se ele vai explodir ou implodir, né? Olhando para as oscilações radiais, por exemplo, de estrelas de quarks, e calcular, então, frequências fundamentais, ver se esses caras ficam complexos ou não, né? E dá para tirar várias informações, porque o comportamento, por exemplo, de equações de estado essencialmente hadrônicas, a PR é um protótipo, né, de equação de estado hadrônica, né, a TM1 também, né, e tem o modelo B, um modelo de Begg, né, e a banda, né, que aparece aqui é o cálculo perturbativo. Então você consegue tirar várias diferenças entre esses comportamentos aqui, que você pode inclusive usar para diferenciar esse tipo de estrelas em alguns casos. E finalmente, né, se você vai para Charm Stars, né, se você foi para Strange Stars, se você vai para Charm Stars, que tinham sido investigados somente no caso do Begg Model, a gente fez essa investigação no caso perturbativo também, né? Nessa região que esse perturbativo é muito mais confiável, né? Você está indo numa escala de densidade de energia onde ela vai ser muito mais confiável, então o que a gente diz ali é mais sólido, e a gente vai fazer então Charm Matter, né? Um análogo da matéria estranha, seria matéria charmosa, charmônica, ou não sei exatamente como chamar. E, na verdade, a gente demonstrou que elas são, de fato, instáveis. Então, você não vai ter, de acordo com essa análise, pelo menos, você não vai ter estrelas análogas às estrelas estranhas, serão estrelas com charme, né, em grande quantidade. Então, bom momento para fazer perguntas. Antes de eu entrar aqui na segunda parte, eu vou falar um pouquinho de isospin. Dúvidas? Oi, Eduardo, queria te fazer uma pergunta. Sim, claro. Oi, Marcos. Tudo bom? Tudo bem? Então, quando você falou ali das restrições na velocidade do som, a velocidade do som ao quadrado tem que ser menor que 1. Mas tem alguma coisa que restrinja a ser menor do que 1/3? Ou seja, não. Ela pode passar do limite conforme? Pode. Na verdade, existem muitos resultados atualmente que indicam que, aparentemente, é o que acontece, né? Então, ou seja, ela sai de baixo, cruza o eixo e depois volta para... Isso pode acontecer. Pode acontecer. Então, existem alguns resultados observacionais que apontam, né, nessa direção. Na verdade, a primeira vez que eu vi isso discutido, acho que foi em 2014, no Quark Confinement. Exatamente. Quark Confinement, Paulo Bedak deu uma plenária falando sobre isso. De início eu pensei, pô, esse cara tá maluco, né? Tá falando esse negócio aqui, o que tá acontecendo? Pode, não pode? E ele já tinha, né, um modelo na época e tal, que fazia já, eu acho que já tinha talvez algum indício nessa época. E aí depois houve mais indícios, né, observacionais sobre isso. Estou olhando para o lado, porque o meu celular está aqui, vou botar aqui, né, tentar olhar para a câmera do meu laptop, que é o que está me filmando, na verdade. Então, já indícios, né, observacionais, e aí vários, né, tratamentos. Inclusive, a gente fez recentemente com o Jorge Noronha e o Maurício Hippert, construir um modelo que é capaz de gerar isso de maneira mais ou menos natural, né? Então, você, no fundo, você tem uma espécie de pico, né? Sim. Ela sobe, passa e desce, né? Depois. Tá bom. Então, Obrigado. não tem restrição contra 1/3, não. Obrigado, beleza. Mais alguma pergunta? O professor, tem uma pergunta aqui no chat e tem uma pessoa que levantou a mão. No chat foi o Jesuel Marques. Por poucos segundos, eu acho que o Jesuel lançou a pergunta dele primeiro aqui no chat e depois alguém levantou a mão, mas eu acho que já baixou, não sei. Mas bem, em princípio o Jesuel e depois mais alguém. O Fernando Navarra, tudo bem? Beleza. Jesuel, fica à vontade para abrir seu microfone se quiser. Bom. Vocês me ouvem? Sim. Sim. É que meu microfone tem um problema, de vez em quando eu fico com medo. A minha pergunta é se esse estudo do professor exclui alguma daquelas equações de estado que foram mostradas no gráfico de raio por massa, além do que já tinha sido excluído pela estrela de nêutron de 2 massas solares? Sim. Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, a gente até poderia fazer um negócio desse, mas seria
um paper antipático, assim, tipo, pegar um monte de equações de estado que estão na praça e ver se elas entram aqui ou ali, se elas não entram, joga fora, né? Então, a gente não chegou a fazer esse teste, assim, com um monte de equações, mas, assim, eu diria que, em princípio, cada pessoa que quer, né, uma descrição realística, né, deveria fazer esse teste, né? Assim, deveria, porque nesses dois limites, né, o limite de baixas densidades, onde você está usando effective field theory, e no limite de alta densidade, onde você está usando QCD perturbativa, ali é uma descrição totalmente razoável da teoria fundamental, né, naqueles extremos, com erros, com barras de erro. Então, seria bom que a sua equação de estado entrasse nesses dois lugares. Se ela vai fazer coisas diferentes e estranhas no meio do caminho, eu não vou poder dizer nada a respeito, né, a não ser por vínculos, né, de massa máxima que você tem que atingir, ou de algum outro observável qualquer, né? De maré, etc. Então, algumas outras, né, já foram outros considerados, né, que você pode vincular ainda um pouco a causalidade, assim por diante, né? Então, causalidade, deformabilidade de maré, duas massas solares, né? E tem uma massa máxima agora que foi, né, extraída de observações também de ondas gravitacionais. Então, tem vários vínculos que dá para você impor hoje em dia, né? Alguns deles foram impostos, no que eu estou mostrando para vocês aqui. Alguns não estão ali, mas já foram impostos. Então, se você quer brincar com uma equação de estado puramente fenomenológica, mas quer ainda, né, ter um vínculo, né, razoável com a realidade, seria bom que essa equação fenomenológica satisfizesse isso. O que a gente fez foi, nesses dois limites, a gente tem uma descrição de primeiros princípios. No meio, você tem duas alternativas. Ou você faz um modelo, ou você parametriza a sua ignorância. A gente não quis fazer um modelo, a gente parametrizou a ignorância com politrópicas. E restringiu do máximo que dava. Ok? Não sei se eu respondi a sua pergunta ou não, né? Qualquer coisa você pergunta novamente. Respondeu, ok, beleza. Então, agora seria o Fernando, é isso? Oi, tudo bem? Opa, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo seminário aí. Que isso, vai continuar. Eu tinha uma pergunta que é, por que o cálculo da QCD perturbativa, da pressão, dá abaixo de Stefan Boltzmann? Eu vi que isso acontece no caso de temperatura grande e densidade grande também. Isso é só o resultado que sai da conta e você não tem como interpretar? Ou tem algum entendimento do que está acontecendo? É interação, né? É interação, né? Então, mas é uma interação do tipo atrativa, parece, né? Para reduzir, efetivamente, né? Você tem os dois canais, né? Você tem canais atrativos e canais repulsivos, né? Sim, mas na prática você reduz, né? Você tem uma situação de gás livre, né? Total, que seria Stefan Boltzmann, e no caso, inclusive, mesmo para densidades altas, é bastante interagente, né? Porque você tem ainda correções tipo 20%, né? É grande. Se você calcula termo a termo, né, numa região ruim, né, e olha como função do acoplamento, você tem comportamentos bizarros, né? Mas uma vez que você vai um pouco adiante e leva numa região onde a teoria de perturbação seria razoável, né, você tem uma banda estreita. Sim. Ok. Mas sim, reduz a pressão. Ok. Obrigado. Nada. Assim, em alguns casos você poderia ter até uma coisa que suba e desça, né? Assim, vai vir de baixo com certeza, né, Fernando? E sua pergunta seria, né? Eu poderia me aproximar por baixo ou por cima, né? De Stefan Boltzmann. Pois é. Sim. Tem alguns cálculos em que isso acontece. Não cálculos tradicionais de QCD perturbativa, mas tem alguns cálculos onde isso acontece. Eu acho que, eu não lembro se recente, tem um paper recente de ressoma do Kenji Fukushima e mais um ou dois colaboradores, não lembro. Ele está fazendo uma coisa um pouquinho diferente, né? O Hatem Loops, mas está fazendo uma coisa um pouquinho diferente na ressoma, não vou lembrar dos detalhes agora. Se eu não me engano, acho que a pressão dele passa e desce. Alguma delas, em algum lugar acontece, ou alguma coisa diferente do caso perturbativo usual acontece. Não lembro se é na pressão ou se é na velocidade do som. Não, Eduardo, lá é na velocidade do som. Na velocidade do som, a velocidade do som dele vem de cima para baixo.
Isso, exato. Enquanto Mas o é só na cálculo velocidade do perturbativo som. usual vai de baixo para cima. Vai para o limite, né, assintótico, de baixo para cima. Sim, sim. Então, assim, para algumas dessas coisas não tem, a regra não é clara, assim, né? Tá. Falou, obrigado. Nada. Mais perguntas? Por enquanto, acho que não. Acho que pode continuar. Beleza. Então, vamos lá. Caramba, né? Posso passar um pouquinho de meio-dia, né? Eu imagino. Igor. Tecnicamente ainda não. Faltam 2 minutos. Mas pode Não, seguir, pode seguir. posso, né? Tá Pode, bom. claro. Vou tentar botar meu celular em algum lugar aqui, que fique melhor. Que eu não fique olhando para o lado, assim, para vocês. Bom, então, a segunda parte eu vou falar então, mais rapidamente, né? Então, por que, né, QCD isospin finito, né? Bom, é uma direção física no diagrama de fases, né? Se você está interessado em estrelas compactas e em colisões de íons pesados, né? E mesmo combinado com campos magnéticos, pode ser simulado na rede, o que é relevante para magnetars, né? Então, estrelas de pulsares com campo magnético intenso, e para íons pesados, né? Ok. Então, se você olha a QCD, a isospin infinito, você tem uma motivação forte. Por quê? Porque você tem relevância experimental em íons pesados, em estrelas de nêutrons, em estrelas bosônicas. Tem uma fenomenologia rica, porque vem junto com condensação de pions e assim por diante, e é tratável por simulações na rede, né? Então, se você pega massas, né, up-down equivalentes, né, você tem um canal novo para comparação, porque você não vai ter problema adicional, né? Então, você pode fazer um monte de vínculos, né, para modelos, matar um monte de modelos fazendo isso, testes para QCD perturbativos, testes para Carrier Perturbation Theory, modelos efetivos e assim por diante. Então, tem N justificativas, né, teóricas, mas também tem justificativas na fenomenologia. Ok? Ok, bom, eu vou pular essa parte aqui de recapitulação de isospin, blá, blá, blá. Vou supor isso aqui mais ou menos conhecido de todo mundo. Blá, 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 blá. Então, a primeira pergunta, se isso é um problema acadêmico, pura e simplesmente. Não está claro ainda, né? Mas mesmo que ele seja acadêmico, como eu falei, é muito importante para você testar, né, QCD perturbativa, Carrier Perturbation Theory e tudo mais nesse tipo de cenário, e vincular modelos, né, a partir dos quais a gente possa fazer algum tipo de previsão, né? Ok. E aqui também, né, a gente pode duplicar esse cenário, como eu falei antes, incluindo um campo magnético externo, né, mesmo na rede, como já foi feito pelo Android e outros, né? Mas talvez ele não seja tão acadêmico assim, né? Por que é acadêmico, né? Por que estão me fazendo essa pergunta? Porque eu vou ignorar solenemente potencial químico bariônico. Eu não tenho, né, um número net, né, um número líquido, né, de baryons aqui na história. Eu só tenho um potencial químico de isospin, né, para simplificar a minha vida, para não ter problema do sinal. Se eu puder potencial químico bariônico, já era, né? Cai no mesmo problema de antes, não vou poder comparar com a rede, blá, blá, blá. Então, deixa esse cara de lado. Então, por isso a pergunta se esse cara é acadêmico ou não. Mas, então, mesmo, né, que as estrelas de nêutrons tenham, né, um número, né, bariônico grande, né, estrelas bosônicas, né, com nenhum bárion, né, são possíveis, hipoteticamente. Foram consideradas já várias vezes, né, ao longo dos anos, né. E, assim, eles são candidatos, né, naturais para dark matter, né, matéria escura, né, por já mais de 3 décadas, né. Agora, na verdade, o maior problema lá, no caso desses camaradas, é a ausência de interações repulsivas, né? Isso geraria um colapso gravitacional imediato, né? Você não tem uma pressão de Fermi ali, né? Nesse caso bosônico. Agora, se você olha para QCD, né, abaixo da energia, os caras são essencialmente pions, né? E os pions, né, são bósons compostos, né, e poderiam, em princípio, formar estrelas bosônicas, né, que precisariam de leptons, né, para balancear ainda a neutralidade de carga. E será que você poderia fazer estrelas com esses caras, né? Isso ainda está para ser visto, mas vamos discutir um pouquinho mais aqui, né? Então, se você olha para a condensação de pions e o diagrama de fases, isso é uma história também longa, né? Você tem, né, a proposta de condensação de pions altas densidades lá desde o Migdal, no início dos anos 70, também só a escala Pino, Kaplan e Nelson, Kaplan e Nelson depois para condensação de Caos. A dúvida se isso acontece, né, antes ou não da transição para matéria de quarks. Mas se você olha no nível dos pions, vamos chamar de Mi
pi, né, duas vezes o potencial, né, de isospin, a temperatura zero, para MIP menor do que a massa do pion, você vai ter um estado de vácuo. Para MIP igual à massa dos pions, você vai ter um condensado de Bose-Einstein e assim por diante, né? Segue o condensado. Então, a descrição é essencialmente feita por um mecanismo de Nambu-Golson, né? Então, no nível dos quarks, né, você vai ter pares, né, com números quânticos de pions, né? E você talvez tenha um crossover para um regime perturbativo, né? Mas aqui, diferentemente do caso a potencial químico bariônico finito, você tem simulações na rede e também tem uma teoria quiral efetiva. Então, você pode comparar as coisas de fato, né? Então, por exemplo, quando você faz a termodinâmica para diferentes abordagens, então aqui eu estou mostrando rede, né, o resultado de Detmold, Orgenos e Xi, que esse é perturbativo nos resultados nossos de uns anos atrás, e Carrier Perturbation Theory, resultados Manarelli, Carignano, Amarela e Manarelli também, mais ou menos na mesma época que a gente. E você, por exemplo, pode plotar, né, essencialmente um isospin sobre a massa do pion menos 1 versus a densidade, né, de isospin, ou a densidade de energia normalizada por Stefan Boltzmann versus de isospin normalizado pela massa dos pions. E você vê que acontece mais ou menos o que você espera, né? Então, por exemplo, o caso perturbativo, a descrição perturbativa é essa linha pontilhada vermelha, né? Descreve razoavelmente bem lá em cima, né? Carrier Perturbation Theory é a linha verde, que descreve bem. Aqui embaixo descreve bem aqui todo esse pico, né, da região da densidade de energia, que a gente perde completamente, né, em QCD perturbativo, né? E aqui estão as barras, aqui são todas as simulações da rede, né? Então, você pode usar, né, isso para fazer testes de fato de abordagens diferentes. Eu vou pular essa parte diagrama de fases de descrição detalhada do condensado de pions. Vou só mostrar que existem, então, resultados de rede. Aqui era preliminar, já não é há muito tempo, né? Eu tinha que ter atualizado esse gráfico, desculpa, não atualizei, mas você pode calcular tudo. Aqui, né, o diagrama de fases, né, calcula, né, os condensados, e você pode se perguntar sobre a possibilidade de estrelas de pions, nesse caso. Então, você vai admitir que existe um condensado, estado, de pions, e você vai obter, então, uma equação de estado para os pions diretamente da rede, né, exata, né? Então, tem exatamente da teoria para as interações fortes, com uma massa física para os pions, né? Ou você pode fazer isso usando um modelo, né? E aí você impõe novamente equilíbrio hidrostático, hipótese de estrela compacta, né? Então, equações de Einstein, né? Simetria esférica e equilíbrio hidrostático, vão dar as equações de teoria de novo aqui, como a gente já falou. Mas, assim, uma estrela só de pions, né, carregados, não dá para fazer, né, porque é mecanicamente instável, né? Você compara a intensidade de força elétrica e gravitacional, tem um fator 10 a 38 que vai expulsar essencialmente todas as cargas, que vai explodir, né, por razões puramente eletromagnéticas, né? Então você tem que colocar ali elétrons para contrabalançar a carga, né? Então você quer zerar a carga total, então você pode botar elétrons, pode botar míons, assim por diante, né? E para construir esse camarada, construir a pressão, densidade de energia, assim por diante, e ter uma estrela neutra, né? Então, quando você faz isso, de novo, você pode calcular densidade de energia, né, ou densidade de energia versus pressão, que é a equação de estado, essencialmente. Para o caso puramente pion, que não é físico, né, pions mais míons, pions mais elétrons, pions mais leptons, os dois mais neutrinos, os leptons, né? Foi o que a gente fez. Se você olha para puramente estrelas de pions e finge que elas existem, elas não vão, né, explodir por serem instáveis, você calcula, né, um diagrama massa-raio, né, e aqui estável e instável do ponto de vista puramente gravitacional, né? Você tem uma curva desse tipo, né, então você vê que seriam estrelas com raio da ordem de dezenas, né, de quilômetros, massa, né, acima de 2 massas solares, assim por diante, máxima densidade central, né, da ordem de 850 MeV por Fermi ao cubo, né? Massa e raio crescem com o inverso de mp quadrado, né? E o pion aqui tem a massa física, né? Isso aqui é próximo do que você tem numa estrela de nêutrons, né, os números aqui. Agora, se você inclui, né, uma coisa mais realística, então você faz pions mais lepton e pion mais lepton mais neutrinos, né? Você obtém esse diagrama massa-raio aqui. Então, o caso puramente pion está mostrado em azul,
e os outros casos aqui nas outras bandas, né? E você vê que cresce bastante, né? A estrela cresce bastante, fica bem maior, né? Em termos de raio, né? Você vai para milhares de quilômetros, ou centenas de milhares de quilômetros, e você vai para massas bem maiores também, né? Da ordem de 10 ou mesmo de 100 massas solares, né? Então você vê essa característica, né, que acontece. Então o raio, né, vai ficar aproximadamente constante para o caso do pion puro, né? Isso é um típico resultado, né, para uma coisa que é dominada por interação, né, simplesmente. Mas quando você adiciona, né, os outros camadas dos leptons, você vai ter um camarada tipo mr ao cubo constante, que é o que dá aquele comportamento que o João Paulo perguntou, né? Mais adiante, o camarada vai caindo, né? A medida vai caindo para a direita ali, né? À medida que a massa vai diminuindo, vai aumentando o raio, que é típico de estrelas feitas por férmions, né? Usualmente. E aí você pode calcular um monte de coisas que a gente calculou aqui, eu não vou entrar em detalhes, porque eu já basicamente estourei o tempo aqui. Mas a imagem que sai, né, geral, seria essa daqui, de um diagrama massa-raio, que você teria estrelas de nêutrons aqui. Essa curva laranja típica, né? Anãs brancas, essa curva amarelinha aqui, então maiores, com uma massa menor, estrelas regulares lá para a direita, né, então maiores, uma distribuição bem grande de massas, e estrelas de pions lá em cima, né, essas pions com leptons e neutrinos, né. Aí tem a discussão sobre estabilidade desses caras, né? Então no vácuo, né, um pion carregado decai, né, por interações fracas, né, em leptons, na maior parte míons, né, com um tempo de vida típico de 10 a menos 8 segundos, né? Mas a gente não tem, né, excitações em torno do vácuo aqui, né? Então você vai ter um condensado de Bose-Einstein, né, desses pions interagentes. Isso não é como se fosse um monte de pions, né? Você tem um produto tensorial aqui, um estado, né? É um produto tensorial, é um estado clássico coerente, né, que vai ser destruído, né, pela criação de excitações. Então você tem que poder criar essas excitações nessa situação para destruir esse estado. A outra possibilidade seria produzir, né, excitações leptônicas, né, na presença de um condensado, que seria tipo um campo de fundo, né? Mas isso a gente pode bloquear pela presença de neutrinos. Por isso que a gente considerou o caso com neutrinos ali também. Se você tiver uma nuvem de neutrinos, então você pode bloquear esse decaimento. É claro que você vai ter efeitos de superfície, que a gente discutiu um pouquinho, mas não são mais difíceis de estimar, onde a densidade de isospin vai ser pequena, e isso vai induzir uma evaporação, né? Então, eu vou encerrar com alguns comentários finais, para não extrapolar muito tempo aqui, deixar algum tempo para perguntas e discussão, se vocês tiverem interesse. O primeiro ponto seria que, apesar de ser válida só para densidades realmente altas, né, a QCD perturbativa vai te dar uma aproximação controlável, né, para a equação do estado, que pode ser sistematicamente melhorada, né? Você pode caminhar, você não vai caminhar tanto assim, né? Porque você tem uma limitação, mas você pode caminhar descendo, digamos, em potencial químico de maneira sistemática, controlando razoavelmente o seu erro. Segundo ponto é que, tendo ou não matéria de quarto desconfinada no interior de estrelas compactas, né, a forma da equação do estado a densidades muito altas vai ser muito afetada, né, pelo resultado, né, em altas densidades, né? O resultado de altas densidades perturbativo vai afetar bastante a região fisicamente relevante a altas densidades para estrelas compactas. Na outra etapa, né, então, QCD, né, para isospin infinito, né, vai ser um playground fantástico, né? Eu acho que é um lugar muito legal para desenvolver e testar modelos efetivos e aproximações controláveis, né, que venham de descrições quirais, de QCD perturbativa, de holografia, blá, 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 de onde você quiser, né, porque ali você tem a âncora da rede e aí você pode tentar ir além, né? Então você está ancorado na rede, então você não faz a loucura que você quiser, você tem que, né, satisfazer várias coisas que são bem calculadas ali, e a partir dali você pode tentar extrapolar, tendo um modelo já mais controlado para regiões onde a rede não vai conseguir, né? Então, novamente, as estrelas de bósons, né, são uma possibilidade bem atraente, interessante para uma nova classe, né, de estrelas compactas, e mesmo contribuir para o conteúdo de matéria escura, né, do universo, né? E aqui tem essa possibilidade, né, de uma estrela de pions, né, que pode evaporar,
né? Mas, assim, a gente ainda tem que estimar a taxa de evaporação. A gente não foi capaz de estimar. Tem algumas estimativas, mas não foi capaz de estimar de uma forma mais sólida qual seria essa taxa de evaporação. E o mais difícil, no fundo, o mecanismo de formação, né? Como que a gente gera esse camarada? A gente gera esse camarada no universo primordial? Teria como gerar um camarada desse tipo posteriormente, né? Então, perguntas que estão em aberto. Mas se tiver algum jeito, né, talvez a natureza tenha encontrado, né, esse caminho. Então, com isso eu vou ficar por aqui. Agradeço a presença, a atenção de vocês e fico disponível para responder perguntas de todos aí. Obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo, pelo ótimo seminário. E eu vou primeiro convidar todo mundo a abrir o microfone para a gente poder fazer um primeiro agradecimento. Obrigado. Obrigado. Bom, e aí com isso eu vou abrir agora a sessão de perguntas. Primeiro no chat, o Jesuel já disse que tem mais uma pergunta. Ô Jesuel, fica à vontade, se quiser escrever, eu leio. Se você quiser abrir seu microfone, fica à vontade. Eu vou tentar falar. Então, eu não entendi porque o professor não considera que possa ter pions de cargas diferentes para anular a carga. Você vai ter uma assimetria, né? Você pode ter pion positivo ou pion negativo para você gerar o condensado, né? Então, no fundo, você está andando em potencial químico de isospin, você está andando para um lado, né? Você não quer que tenha esses dois, porque senão... Não dá para ter, né? Eu tenho pions da isotripleto, né, de isospin, eu estou andando numa direção, né? Eu poderia andar na outra, né? E por que não pions neutros? Tá, pions neutros vai ter outro tipo de problema, vou deixar para você pensar nisso. Aí, né? Pions neutros é outro tipo de canal de decaimento, é bem diferente. Tá. Obrigado, parabéns pelo seminário. Nada. É isso. Obrigado pelas perguntas. Bom, obrigado, Jesuel, pela pergunta e muito obrigado, professor, pela resposta. Mais alguém? Não vejo mãos levantadas e também no chat. Bom, o Manuel Messias está aqui. Parabéns pelo excelente seminário, Eduardo. Manuel Messias parabenizando. Eduardo Paz, saúde a todos, excelente seminário. Vou lendo aqui os comentários que aparecem. Manuel Messias levantou a mão. Manuel, fica à vontade. Oi, obrigado, Igor. Oi, Manuel. Parabéns aí, obrigado aí pelo seminário, Eduardo. Bom revê-lo. Obrigado pela presença. Eu acho a sua linha de trabalho muito interessante. Sempre que eu posso, eu estou acompanhando alguma coisa, embora não seja da área. Obrigado. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: nesses modelos efetivos aí de QCD que o pessoal usa para tentar escrever uma equação de estado, existem concepções com acoplamentos não mínimos, ou que a princípio são não renormalizáveis, né? Mas que podem descrever teorias efetivas com certo cutoff? Olha, talvez, mas eu não estou familiarizado com ele, não. Não é algo muito corrente, então, né? Não. Você tem alguma ideia específica assim, em mente ou é uma pergunta mais genérica? Não, é uma pergunta genérica, porque eu sempre... É comum a gente ver, hoje em dia, acoplamentos não mínimos em setor eletrofraco, por exemplo, que são setores também não abelianos, né? Sim. Sim. Às vezes também se usa para em QCD para tentar modelar alguma coisa de EDM, de partículas, né, de hadrons, etc. Mas é por isso que veio a pergunta. Não, geralmente não. Geralmente não. Mas tá, tudo bem. Obrigado. Obrigado a você, Manuel. Obrigado, Manuel, pela pergunta e muito obrigado, professor, pela resposta. Agora tem aqui na fila de mão levantada o Luciano Melo Abreu. Fica à vontade, abre o microfone, fazer a pergunta, se quiser escrever. Alô, bom dia, boa tarde, melhor dizendo. Muito obrigado, Eduardo, pelo seminário. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo, então eu sempre vejo com bastante interesse aí a evolução das
da sua linha de trabalho, bem interessante. A minha pergunta é a seguinte, é a respeito da influência do campo magnético. Me perdoe se você já tocou nesse assunto, porque teve um instante que eu tive que sair aqui da sala, mas a minha pergunta é a respeito da influência do campo, sobretudo a presença da possibilidade de anisotropia desse campo, né? Porque imagino que se você tem um sistema, não é, que tem um certo raio, você pode ter justamente esse campo magnético, ele ele distribuído de maneira bastante não uniforme. Então essa é uma primeira pergunta. Sim, olha, você está falando da distribuição do campo ou da anisotropia que a presença do campo vai gerar em outros observáveis? Isso, a anisotropia que vai gerar, essa anisotropia gerando um efeito sobre os outros observáveis. Não, tem resultados nessa direção, sim. É bem mais difícil de calcular do que você supor que tudo seja uniforme, né? Mas sim, né, isso vai mudar o TMNI, por exemplo, né? Porque você vai ter direções diferentes, né? Mas são relevantes. Você deve levar em conta para uma descrição mais realística. Para alguns observáveis vão ser relevantes, sim. Tá. Mas você está falando de campos... Estou falando de campos muito intensos. Para que você tenha um efeito razoável nas interações fortes, os campos magnéticos têm que ser realmente muito, muito intensos, né? Porque isso vai para maiores campos que você possa imaginar. Mesmo em magnetários, a gente não tem certeza se atinge esse nível, né, de intensidade de campo, né? A esperança é que sim, porque isso seria interessante do ponto de vista de interações fortes, né? Mas não é óbvio, né? Então, os campos estimados, por exemplo, para a superfície de magnetar, estão abaixo ainda do que seria, do que traria alguma coisa de impacto. Assim. Você teria correções, etc., mas para trazer alguma coisa realmente de impacto, você precisaria de mais do que isso. Então, se você tiver campos magnéticos bem mais intensos ainda, bem mais intenso significa algumas ordens de grandeza acima, né? No interior desses magnetários, você pode ter efeitos relevantes para QCD. Se não, assim, mesmo os campos da superfície vão trazer efeitos bem pequenos, né? Então, assim, a escala típica, né? Então, EB, né? Carga, EB vai ter unidade de massa ao quadrado, né? Sim. Então, a escala típica vai ser a massa do pion, né, ao quadrado. Então, eu diria que só para campos da ordem, sei lá, de 10 vezes, né, a massa do pion, EB da ordem de 10 vezes MP quadrado, você começa a ter efeitos. EB da ordem de algumas vezes, tipo 5 vezes e tal, começa, né, a fazer alguma coisa, né? 10, 20 vezes, aí, em geral, já dá um efeito bem maior. Eu não cheguei a falar sobre isso aqui, mas assim, eu trabalhei muito tempo com efeitos justamente de campo magnético em QCD a temperatura finita, né? E alguma coisa dentro da finita. Precisa de um campo realmente alto. A gente não sabe se tem, né? Perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Nada. Obrigado, Luciano, pela pergunta e obrigado também, professor, pela resposta. Deixa eu ver aqui. Bom, por enquanto, nenhuma mão levantada. Sim. O Afonso, por favor. Fica à vontade, Afonso. Oi, Eduardo. Muito obrigado pelo seminário, eu gostei bastante. Obrigado pela presença, Afonso. Eu estou com uma dúvida em relação ao papel da não homogeneidade. A quebra da homogeneidade quando você considera no interior uma estrela, você espera que a densidade não seja uniforme. Sim. Então, qual o papel? Se você, quando analisa a equação de estado, se você poderia implementar o efeito da não homogeneidade na equação de estado, se ele seria relevante a densidades muito altas no regime de QCD perturbativo. Você está falando de inhomogeneidade de constituinte ou uma inhomogeneidade simplesmente de intensidade de densidade? Inhomogeneidade da densidade, por exemplo, no regime da matéria de quarks, se a densidade dos quarks não for homogênea no interior de uma estrela, como você sabe que esses efeitos de inhomogeneidade não são importantes? Certo. Então,
duas coisas. Claramente não vai ser homogênea na direção radial, né? Você vai ter uma variação na direção radial. Você está pensando em variações que não sejam na direção radial ou na direção radial? Tá, então você está, por exemplo, pensando... Uma dependência no ângulo, em ter uma dependência no ângulo já seria uma coisa um pouco mais divertida do ponto de vista teórico, talvez menos razoável do ponto de vista fenomenológico. Eu estou pensando mais em fases mistas que você possa ter ali, né? Então, por exemplo, se você tem uma transição de primeira ordem, você pode ter uma região, né, onde você tem uma fase mista. E isso vai ter efeito, né? Tá entendendo o que eu estou falando, né? Certo. Então, por exemplo, você pode ter bolhas de uma fase dentro de uma outra, ou você tem aquelas distribuições de pasta todas, né? Lasanha, espaguete, tudo isso acontece no interior de células compactas. E isso vai influenciar observáveis, sim, né? Então... Mas isso seria só numa região intermediária de densidades ou inclusive para densidades muito altas? Seria importante esse efeito? Não, pode ser para densidades bem altas, sim. Pode ser, mas, por exemplo, para que você tenha uma fase mista desse tipo, você tem que ter uma transição de primeira ordem, né, que favoreça esse surgimento de uma fase mista, né? Isso sim. E você vai ter condensados, vai ter esse monte de coisa. Esses caras não contribuem tanto para a pressão, né? Então, para algumas coisas, eles não vão ser tão relevantes assim, né? Para outras, ou a presença deles pode reduzir, né? Tirar, né, componentes da pressão. Mas, assim, você pode ter condensados, né, como eu falei, mas eles não vão contribuir para a pressão. Ou você pode ter fases, o que está me ocorrendo agora, você pode ter fases mistas, né? E esses caras vão contribuir, por exemplo, para coisas do tipo tensões superficiais que vão aparecer ali, né? E isso vai inclusive afetar a evolução da própria estrela, né? Então, por exemplo, se você tem uma estrela colapsando, né? No processo de colapso você gera, né, regiões desse tipo, e isso pode afetar observáveis como, por exemplo, tensões superficiais, etc. E esses camaradas são ingredientes importantes para saber como que o processo, inclusive, de nucleação da própria fase vai evoluir. Então, isso vai afetar. Certo, mas ele não modificaria a relação entre o raio da estrela e a massa, por exemplo? Seria desprezível? Acho que pouco. Certo. Obrigado. Nada. Obrigado, Afonso, pela pergunta e obrigado pela resposta bem completa, professor. Bom, por enquanto não vejo... sim, Luciano. Mais uma vez, fica à vontade. Perdoe-me, mais uma pergunta, Eduardo, mas aproveitando justamente a provocação que você fez a respeito da possibilidade de ter o campo magnético anisotrópico mesmo, né? A influência do campo, se você coloca, se você imagina um campo magnético anisotrópico, você tem que incluir isso nas suas equações lá de Thoma, enfim, Thor, não é? Vai ser um caldo do demônio, assim. Então, a vida vai ficar bem difícil. Vai ficar bastante complexo de ser resolvido, certo? Sim. Mas tem assim, você conhece estimativas em que essa anisotropia ela seria relevante para essa descrição? Olha, eu acho que provavelmente, realisticamente, num pulsar, assim, você vai ter anisotropias, né? Mas eu não sei mensurar num pulsar e num magnetar, mas não pulsar, assim, no magnetar seria o caso onde poderia ter alguma coisa relevante para QCD. Em princípio, sim, né? Porque os tratamentos são muito simples ainda, Luciano. No fundo, é muito difícil você lidar com uma situação que não seja homogênea, né, infinita, né? Se você vai fazer os cálculos, por exemplo, em QCD ou em qualquer descrição próxima de QCD que fuja disso, a vida vai ficar bem mais complicada, né? Você vai perder várias simetrias, assim, o problema com a simetria já é suficientemente difícil. Acho que talvez tenha alguma coisa feita, né? Eu estou pensando já em uma coisa que seja restrita num determinado volume, com assimetria, etc., situação mais realística, né? Acho que vai ter que ser um tratamento totalmente numérico. Não conheço um tratamento, eu não me lembro, pelo menos, um tratamento usando
QCD perturbativo, esse tipo de coisa, na presença de campos magnéticos, que faça isso. Acho que a gente ainda está, né, bem atrás disso. Certo, obrigado mais uma vez. Nada. Muito obrigado. Aqui no chat, o Manuel disse que teve que sair e agradeceu mais uma vez pelo seminário. Bom, se não tiver mais perguntas agora, eu vou começar a encaminhar para finalizar, vai dar 12:30 agora. Então, se alguém quiser, fica à vontade. Vamos partir para a última pergunta, se tiver alguma. Bom, sendo assim, vamos agradecer mais uma vez ao ótimo seminário do professor, por favor. Obrigado. Obrigado. Eduardo, em nome da organização, a gente também agradece muito em nome da organização o seu aceite. Muito obrigado por ter contribuído com a gente. Obrigado a todo mundo pela presença. Tivemos um público também bem considerável, contando também o seminário prévio que teve, muito importante. E ainda assim as pessoas apareceram, achei muito bom. Professor, obrigado, viu, por ter aceito e contribuído. Obrigado a vocês, foi um prazer. Ô, Rodrigo, fica à vontade para parar a gravação.